Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela presença e também pela oportunidade. Eu agradeço muito, porque é sempre uma alegria, né? Eu acho que também um momento da gente estudar, de crescer junto e falar de Jesus, né? Eu acho que é um tema que nunca acaba ficando por demais, assim, a gente falar chega, não é necessário mais falar de Jesus. Pelo contrário, quanto mais a gente vai estudando o Evangelho, quanto mais a gente vai aprendendo com ele, mais nós queremos aprender. Bom, o tema que eu escolhi hoje para falar é o tema Jesus, professor das almas. Então eu fiquei pensando, né, no mês de outubro nós tivemos o Dia dos Professores. Então, como eu estou nessa área de ensino, eu comecei a pensar sobre isso justamente, né? Então, a palavra professor, gente, ela vem do latim, que é a palavra professus, bem parecida, né, com professor, que significa pessoa que declara em público. Então, é a pessoa que vai e fala, né, para as multidões. Olha aí que significado legal. Então, o professor, ele é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e ele divide. Tá? Então, ele não guarda conhecimento só para ele, ele vai professar, ser, né, professor. Então, o que seria da nossa vida sem os nossos professores? A gente parar para pensar, desde lá do maternal, desde da primeira infância, as primeiras letras. Então, com certeza, se nós já temos conhecimento hoje, nós tivemos muitos professores, não só professores das escolas, né, mas professores da vida. Os nossos pais, os nossos avós, por exemplo, pessoas que estão lá nos ensinando. Então, são os nossos professores, né? E também eu pensei, se é tão importante termos um professor para o nosso intelecto, quem seria o professor da nossa alma? Então, foi aí que eu pesquei, né, o tema que eu queria tratar. O que nos ensina no sentido da nossa evolução moral, do nosso aprendizado, pensando no aprendizado da alma, né? Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, tá lá a perguntinha. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, justamente a pergunta que eu queria. Quem que é o meu professor? Quem que eu posso, aqui, né, traduzindo, né, quem seria o mais perfeito, mais adiantado, que está nessa condição de nos ensinar um caminho para a nossa evolução do espírito, evolução moral? A resposta, gente, veio categórica, ou seja, sem dúvidas. Jesus. Ponto. Então, olha que legal. Realmente foi colocado. Então, liga-se no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós temos essa conexão entre os nossos estudos espíritas e os nossos estudos cristãos, né, os estudos com Jesus. Então, o único título que Jesus pediu para si, o único título que aceitava, ele não aceitava ser chamado de doutor, de excelentíssimo, maravilhoso, ele não aceitava nada disso. O único título que se referiam a ele era qual? Mestre. Mestre. Então, também, né, lá na linguagem judaica, Rabi, que seria um mestre espiritual mesmo, tá? Então, ele não era um educador no sentido comum da palavra, mas Jesus ele fazia uso dessas práticas educativas para guiar pessoas. Então, a doutrina espírita ela vai resgatar esse evangelho de Jesus, né, no sentido do processo educativo. Então, o fato da gente ter lá o Evangelho segundo o Espiritismo, ter tantos livros maravilhosos, né, literatura de Emmanuel, com a mediunidade do Chico, tantas vezes falando sobre Jesus, é justamente nisso, porque ele é o nosso modelo e guia moral. Então, nós vamos ter Jesus ali no nosso processo educativo. Sendo educação um processo pelos quais as potências do espírito se desenvolvem progressivamente, através do esforço, e não poderia haver educação desse sentido fora do Evangelho de Jesus, que deve fazer parte integrante da nossa educação, pois representa
as próprias leis divinas. Então, eu achei bem bacana, né, como realmente nós temos a oportunidade de relembrar Jesus, de aprender com ele. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre as formas que Jesus deixou, através dos seus ensinamentos passados pelos apóstolos, do que seria o nosso ensino moral, tá? E quais deles seriam importantes para a nossa evolução também. Então, o que acontece? Jesus, ele usava, no seu método de ensino para as multidões, uma linguagem simples, tá? Então, até trouxe um conceito do Pestalozzi, que é da parte educacional, né? Que ele tem como princípio que o processo educativo ele tem 3 dimensões, que é a cabeça, ou seja, o intelectual, que a gente vai absorver lá de conceito, as mãos, que seria a parte prática, de botar a mão na massa, e o coração. Então, o princípio da educação, ele tem que atingir essas 3, segundo Pestalozzi, ele vai atingir essas 3 vertentes, 3 partes, tá? E era isso que Jesus justamente fazia, nós vamos comentar a respeito. E de uma forma simples. Então, o que seria uma linguagem simples, falando sobre Jesus, né? Como nós explicaríamos, por exemplo, para uma criança, tá ali, né, conhecendo a vida ainda, o que é um animal, um elefante, por exemplo? Usando uma coisa, né? A gente vai falar um animal grande, com orelhas grandes. A gente vai tentar desenhar. E aquela criança vai absorver. Eu consigo imaginar isso. Nós vamos mostrar para ela, isso aqui é um elefante. Ela vai entender por observação. Mas como explicar, pensando em questões morais, como explicar o que é o amor? O que é, assim, no sentido de sentimentos? Como explicar? Como explicar, por exemplo, a caridade? Então, são pensamentos complexos se a gente for pensar. E Jesus estava lá 2000 anos atrás. Assim, o pessoal, que provavelmente era a gente mesmo, né, gente? Lá atrás. Naquele pensamento ainda rudimentar, digamos assim. Então, como explicar coisas do espírito? Como explicar? Então, aí o que acontece? Jesus usava as linguagens simples e considerava a bagagem cultural do povo, tá? Então, ele falava a partir de parábolas, que eram pequenas histórias, e falava do quê? Do trigo, do pastoreio, da pesca, por exemplo, do sal, luz da candeia, coisas que, vocês entendem? A pessoa consegue fazer uma imagem mental para explicar coisas do espírito. Então, como exemplo, eu trouxe a parábola do semeador para a gente falar agora, tá? Então, a parábola do semeador, gente, é uma história que ela foi ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas que o evangelho é recebido na vida das pessoas. Não só o evangelho, mas a gente vai falar o conhecimento em si, né? Então, tá lá no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, ele vai contar. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, e a terra, na terra que havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e este, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Então, essa seria a passagem em si. E aí ele complementa, né, explica também. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção,
vem o espírito maligno e ele tira o que for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nela raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições, tira ele daí o motivo do escândalo e da queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra. Mas quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e a quem produz frutos. Então, vocês viram, primeiro ele conta a história, né? Olha, imagina ali um semeador e vai colocando diferentes situações onde a semente cai. E aí ele volta, né? O conhecimento fala assim, olha gente, a semente é o conhecimento. Então, o que significa receber a palavra nesse conceito aqui de Jesus? Nós hoje estamos aqui recebendo palavras, certo? Quando lemos os livros aqui, nós temos livros maravilhosos à disposição, né? Quando participamos, assistimos palestras, quando assistimos o Evangelho no Lar, enfim, estamos aqui recebendo palavras, como Jesus colocou. Agora vamos trocar palavra por semente. Fica mais palpável, certo? Eu consigo imaginar que aquelas sementes que eu estou recebendo, aquelas palavras, aqueles conhecimentos, muitas vezes, eles não estão... Qual que é a função da semente? Gerar frutos, né? Gerar uma nova planta. Então, olha só que ensinamento moral que nós estamos recebendo aqui. O que nós estamos fazendo com as palavras que nós recebemos? É isso que Jesus quis dizer naquele momento. E nos diz ainda, e aí? O que vocês estão fazendo com todos esses ensinamentos que eu estou passando? Na verdade, Jesus fala aqui do nosso desperdício de conhecimento. No sentido de que ele faz a gente pensar, não é não? Ele não fala assim, ó, você é mau semeador, você não está fazendo. Ele fala assim, olha, semeadores, exemplos de semeadores. Qual você se encaixa mais? Você é aquele que vai lá, pega a sementinha, oh meu Deus, que bom esse conhecimento, ó, vou lá na terra, planto e ela, que felicidade. Ou você é aquela assim, tá bom, ó, mais um livro que eu li, mais uma palestra que eu fui, mais uma conversa que eu tive. Tá bom, foi bom, mas foi de momento. E ele até fala sobre os espinhos, né? Que muitas vezes, na verdade, a gente não faz por mal. Não é que a gente não quer desperdiçar o que a gente está aprendendo. A gente não faz assim, não vou guardar isso hoje. Mas muitas vezes as dificuldades dos nossos dias fazem com que a gente não pense na nossa evolução moral. A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito WhatsApp para responder, não é? Muito fogo para apagar. E aí o que acontece? A gente vai deixando a evolução moral. Então é disso que Jesus está falando. Olha que legal. Puxa, baita professor, né? Então, será que nós estamos aí procurando melhorar os nossos sentimentos, as nossas atitudes com o próximo? Pensar mais, aplicar o que a gente está aprendendo, ou a gente está plantando no asfalto? Fica a reflexão, né? E também a visão de que Jesus era extremamente amoroso na hora de ensinar. Poucas vezes ele dava uns tapas na orelha e falava, pelo amor de Deus, não aprende. Eu já falei 3 vezes. Imagina ele lá com os apóstolos, né, gente? Os apóstolos estavam lá todos os dias com ele, caminhando, pregando. Tinha hora que ele dava uma assim, né? Dava um puxãozinho ali, mas amoroso. Né? Amoroso. Então, Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças. Onde houvesse uma oportunidade de ensinar, ele estava lá. Então, o pessoal fala que Jesus era muito festeiro, né? Estava lá no casamento, na casa, no almoço, na janta. Mas era assim, eram oportunidades.
Porque às vezes a gente fica pensando, igual eu aqui no momento, eu estou aqui na frente, certo? Sendo gravada aqui também. Mas é só nesse momento que eu posso ensinar? É só nesse momento que eu posso falar do Evangelho? É só nesse momento que eu posso falar de amor, ajudar uma pessoa com uma palavra? Não. Então é isso que também Jesus pensa, assim, mostra, né? Não é lá na igreja que ele vai subir lá no altar e falar. Não, ele falava ali, ó, a pessoa está passando na estrada de Damasco. Ô, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Você entenderam? Então, assim, ele estava disposto a ensinar, onde ele estivesse. Isso é muito bonito. Outra coisa também, gente, ó, por outro lado, nunca tomou o fardo das aflições de ninguém, ensinando que a cada qual deveria carregar a sua cruz, conforme ele mesmo faria mais tarde, lá no Gólgota. Ele apontava as diretrizes e induzia a criatura a segui-las, fazendo a sua parte, porquanto cada qual é responsável pelo seu crescimento espiritual. Então imagina, né? Jesus atendia pessoas ali em situações de doença, né? Leprosos, pessoas com doenças incuráveis. Pensa, 2000 anos, qualquer doença era incurável praticamente, né? A gente não tinha medicações. As medicações que nós tínhamos eram azeite, vinagre, que hoje a gente tempera salada, né? Mas naquele tempo eles passavam nas feridas e assim, rezava para muita fé para que a pessoa fosse curada. E aí o que acontece? Jesus realizava, mas ele falava assim, olha, segue seu caminho. Se for, no sentido de falar assim, se fortalece, eu te ajudo. Mas eu não vou pegar por você. Eu não vou pegar por você. E eu vou contar uma história engraçada, minha mãe tá ali, né? Eu vou contar uma história engraçada, gente. Causos meus, né? Eu estava fazendo, quando eu era adolescente, eu fazia ensino técnico, eu estava assim numa fase da vida, sabe aquela fase que a gente tem o pessoal agora prestando Enem, né? Fase de vestibular, de vestibulinho, tudo mais, aquela correria. E eu tinha uma professora de português que fazia questão que a gente lesse muitos livros, sabe? E fizesse trabalhos, fizesse fichamento dos livros. Mas era muito livro, gente. Eram livros, tipo assim, Sagarana, uns livros bem complexos. Então, o que aconteceu? Eu não dava conta. E a minha mãe, tentando me socorrer, ela falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou ler junto com você. Então, você lê um livro, eu leio o outro. E aí eu vou fazendo resumo e a gente conversa. Foi muito legal, né? Que a gente trocava ideia e ia conhecendo os livros. Então, minha mãe leu A Cidade e as Serras, enquanto eu estava lendo Sagarana, e assim fomos, né? Para entregar os trabalhos. Aí a minha mãe disse, me contou tal, eu escrevi, não li o livro, né? Mas escrevi o que ela estava falando e entreguei. Tomei um 0. Aí, não, a professora pegou meu trabalho e falou assim, isso aqui é um plágio. Eu quietinha, né? Ela falou assim, disse que eu tinha plagiado no manual do objetivo, ou seja, de um resumo de vestibular, sabe? De um livro lá. Ah, você pegou do manual. O que aconteceu, né, gente? Eu aceitei o 0, fiquei quietinha porque eu ia falar assim, de jeito nenhum, foi minha mãe que escreveu. Eu tenho absoluta certeza que isso não foi plágio, tá? Foi minha mãe mesmo que fez. Então, imagine, eu ia tomar um menos 10, né? Mas é uma situação engraçada para vocês dizerem assim. Por exemplo, de quem que é a culpa do 0? É da minha mãe? Claro que não. Assim, ninguém vai fazer por você. Infelizmente, por mais amor do mundo que tenha. E quando fizer, o que acontece? Imagina se viesse um 10. Eu ia ficar orgulhosa? Eu ia ficar orgulhosa da mãe que eu tenho, né? Eu ia ficar muito feliz, grata, agradecida como eu fico mesmo. Mas assim, então o que acontece? Jesus ia chegar com a nossa lição de casa e falar assim, ó, meu filho, ó, resolvi, tá aqui, ó, seu parente difícil, assim, as doenças que você tinha que ter, ó, resolvi tudo. Terminou a encarnação, tirou 10. Como é que você ia ficar? Frustrado, né? Você fala, pô, eu tirei, eu não tirei. Alguém gabaritou para mim. Entenderam? Então, assim, a gente pode buscar o fortalecimento, mas a missão é nossa. E o que é uma missão? Às vezes a gente pensa, nossa, missão, uma super missão. Não, às vezes aquele dia a dia, aquela dor nas costas,
aquela dificuldade, aquela pessoa às vezes está lá todo dia com você, que não é fácil de lidar, aquela é a sua missão. Ou então aquilo que você tem que consertar no dia, a sua profissão, aos seus filhos, os seus amigos, aquilo lá é a sua missão. O seu corpo, a gente tem, né, as necessidades para cumprir. Então, assim, essas são as nossas missões. Ninguém vai fazer pela gente. Vamos ajudar. Então, Jesus já colocava isso para nós, né? Então, o ensino de Jesus nos ensina que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Saindo do nosso sofrimento e da nossa pequenez, nós temos que fazer sacrifícios, que são o sacrifício do nosso orgulho, deixar de estar sempre certo, deixar de ter sempre razão. É difícil. Principalmente quando você tem razão. Você fala assim, poxa vida, eu vou ter que dar o braço a torcer, mas eu estou certo. E aí? Como é que fica? Se alguém nos fere, ainda é difícil relevar. E o que Jesus, a outra lição, né, uma das aqui para a gente falar, é que Jesus ensina a gente a sair da nossa zona de conforto. Qual que é a nossa zona de conforto? Nós vivemos procurando conforto, certo, gente? Se a gente tem um carrinho apertado, a gente quer um carrinho maior, né? Para ficar bonito, para ficar espaçoso. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente procura, faz parte de nós, procurar conforto, procurar segurança, saúde, faz parte. E no nosso mundo moral não é diferente. Às vezes a gente entra numa zona de conforto, não é? É a agenda, né? A palestra no domingo, um evangelho na quinta, tá tudo muito legal, muito confortável, lindo, maravilhoso. Mas e aí? Então, na hora da irritação, eu tô lá, não bato na pessoa, mas eu penso. Como é que diz assim? Ou então eu perco a paciência, eu me sinto mal, sabe? Internamente, assim, fisicamente, você se sente irritado. É um confronto, é um momento que você tá lá, tendo que trabalhar isso em você. Vai chegar um momento que a gente não vai se irritar mais. E eu espero que chegue logo. Mas para isso, igual Jesus nos coloca caminhado, ó, você tem esse percurso a fazer. Se você apanha numa face, o que você faz? Eu revido. Não. Jesus fala assim, não. O que você faz? Oferece a outra? Jesus, você tá maluco. Como assim vai oferecer a outra? Pelo amor de Deus. Oferece. Ou seja, para de ficar tentando se justificar a sua raiva, justificar o seu nervosismo. Então, como ter fé se nós não nos aprofundamos nos nossos sentimentos? Isso é sair da zona de conforto, tá? Então, quando a gente está passando por um momento de provação, a gente está entrando na dor para que a gente vá desenvolver a fé. Então, Jesus não promete nada assim, gente. Ele fala assim, ó, você não vai ter dor na sua vida, você não vai ter problema, nada disso. Ele coloca ali as lições que vão te fortalecer, a fé na vida futura, a fé na caridade, o jugo leve, que ele diz. Mas ele não tira o jugo, não. Você vai levar. Entendeu? Então, o nosso processo encarnatório, nós estamos aqui encarnados e vamos desencarnar e vamos continuar aprendendo por um propósito. Então, que é a nossa melhoria. Então, a gente precisa de desafios, tá? Precisa sair da zona de conforto mesmo. Então, tem uma passagem muito forte aqui também, muito significativa aqui no Evangelho, que eu vou falar para vocês. Que está no Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tira-te a túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe
Prestes. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e olhai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o Pai que estás no céu, que faz com que seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Traduzindo, pagar o mal com o mal todo mundo faz. É um ciclo vicioso que a gente está vivendo hoje, onde uma pessoa prejudica a outra. Então, essa pena de talhão que ele fala aqui, né, que é a lei de talhão, era daquela do olho por olho, dente por dente, ou seja, reciprocidade no trato. Então, se a pessoa trata mal, você trata também. E assim vamos. Então, Jesus fala, não é por aí. Então, gente, as leis humanas, que é o exemplo aqui da lei de talhão, elas são um conjunto de disciplinas ali, mas Jesus, ele ensina por princípios. Se você tem o princípio do amar ao próximo, aí sempre tem aquela pessoa que pergunta, mas quem que é o meu próximo? A pessoa os discípulos que nos representam, né? Quem que é o meu próximo? É aquele lá que me prejudicou? Sim, é ele mesmo. E aí, então ele vai e ele explica, né? Literalmente, nós temos que amar até aquela pessoa, porque Deus ama. Ele não difere. E aquela pessoa que hoje ela é alguém que... Aquela pessoa que pode ser a gente mesmo, tá? Aquela pessoa difícil. Ela futuramente, ela tá lá na caminhada, tá lá nas encarnações para que ela possa se melhorar. Cada um no seu tempo. Então é isso traduzindo as lições, né? Então, gente, é aí que é a diferença. Então ele até coloca aqui no final, só voltando, que é assim... pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, os publicanos, aqui ele também usa também outras palavras em outros momentos, os fariseus, por exemplo, eles eram os doutores da lei. Ou seja, eles tinham o conhecimento da Torá, que é o livro judeu, que equivale a um livro de leis, tá? Na verdade, Torá, ele vem da uma palavra hebraica que significa instrução, ensinamento, lei. Então, aquela pessoa que está lá presa no papel, presa na lei, de que, tá errado, assim, eu tenho que odiar quem me odeia, eu tenho que retribuir na mesma moeda, isso é lei. Mas as leis têm exceções. Então, Jesus, na verdade, não ensinava com leis, ele ensinava com princípios. Odiar ao seu próximo é ir contra amar ao próximo como você mesmo. Então, entendeu? Tem um choque ali. Não dá para você atender as duas questões. Então, é isso que princípio, na verdade, seria essência. Então, Jesus sempre colocou isso pra gente. Como nós podemos dizer que somos amorosos se nós apoiamos ideias de ódio, por exemplo? Como nós podemos apedrejar um enquanto nós não apedrejamos o outro lá que está na mesma situação? Então, são pensamentos importantes aqui. Então, em conclusão, Jesus se tornou um pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e ser, mas, sobretudo, demonstrando o que ele fazia. Acho que é esse também o ponto que torna ele um grande professor. Porque você ensinar pelo exemplo, porque tem uma frase, não é assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá certo isso? Muitas vezes a gente faz essas, mas assim, na parte das leis morais, vamos pensar, será que a gente está fazendo isso? Se a gente está aqui para se melhorar, não para mostrar para o outro que nós somos lindos e maravilhosos. Então, o que acontece? Jesus, ele era aqui, ele fazia
Porque imagina, ele falar assim, ama seu próximo, aí vem um próximo bem complicado, ele dá umas bronca no próximo, aí vão ficar assim, ai Jesus, olha, tá difícil, né? Você tá ensinando pra gente fazer uma coisa e tá fazendo outra? Como é que se pode fazer isso? Então, não, ele vivenciava, ele era aquilo, ele tinha já a essência. E isso é que é princípio. Um dia nós ainda teremos os princípios. E teremos nesse momento também, quando nós tivermos mais princípios, menos leis. Porque eu não vou precisar daquela lei para dizer, ó, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Eu vou entender, porque eu vou me colocar no lugar do próximo. Eu vou falar assim, não vou fazer isso com ele. Eu vou me colocar e entender a dor do próximo. Então esse é o nosso momento futuro, tá, gente? Então fiquem animados, vamos chegar lá. Então, jamais se desmentiu pelos atos, o que lecionou por palavras. E o seu é o ministério do exemplo, da ternura, do amor e da compaixão. E ficam para hoje, gente, para a gente encerrar, as reflexões. Se já sentiste a mensagem de Jesus, ouvindo-a, lendo-a, auscultando ao coração, não te detenhas. Aproveita esse momento importante e deixa-te penetrar por ela, a fim de que a sua seja uma aprendizagem valiosa, que te facultará a alegria de viver, liberando-te das causas das aflições e estimulando-te ao crescimento interior incessante. Melhor pedagogia do que a dele não existe, pois que vem atravessando 2 milênios, com superior qualidade de orientação. Este é o teu momento de realmente aprenderes a viver. Obrigado, amigo Mestre Jesus, pelas lições da vida. Muito obrigada, gente, pela atenção. Que assim seja.